pedir a Deus para que Deus usa a tua serva como boca profética neste lugar. E que vidas possam se render ao Senhor. Porque o Senhor tem trazido pessoas aqui para ouvir a palavra dEle. De repente é o último dia, a última oportunidade. E o Senhor vai usar a pastora Lúcia como boca profética. Senhor, eu te peço, Deus, aquilo que tu tens colocado no coração da tua filha, Senhor, que tu possa, Senhor Deus, falar através da boca da tua filha, como boca profética neste lugar, e que vidas possam se render, Senhor, que haja arrependimento, que haja libertação, que haja cura, Senhor, neste lugar. E que pessoas que entrou aqui possam sair diferente da forma que entrou, Senhor. Essa é a oração, Senhor, que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 6. Para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Amém. A igreja pode se assentar. Nós somos escolhidos de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever o livro de Efésios, nós vamos ver que ele começa logo bendizendo o nome do Senhor. Paulo, ele está iniciando essa carta louvando e engrandecendo o nome de Deus. Ele diz: bendito Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Então ele está engrandecendo a Deus pelas bênçãos, bendizendo o Senhor pelas bênçãos. Paulo, nós entendemos que ele reconhece que Deus é a fonte de bênçãos. Ele está dizendo: Deus é a origem de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, diz: tudo existe por meio dele e para ele. Por isso, ele está querendo dizer que Deus tem que ser louvado. Bendito seja o nome do Senhor. E continuando nesse versículo, na parte B, nós vamos ver que ele diz assim: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nós vamos ver que Deus vai nos abençoar com todas as bênçãos espirituais. E o que é as bênçãos espirituais? É a obra de Deus na vida do crente. O que é as bênçãos espirituais? São os inúmeros benefícios que o crente recebe de Deus. E quais são essas bênçãos espirituais? Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos salvou, nos lavou, nos purificou, nos justificou, como diz a palavra do Senhor. Ele nos regenerou, Ele nos selou com o Santo Espírito dEle, e além disso, Ele nos garante a vida eterna. Essas são as bênçãos espirituais que Paulo está querendo dizer para a igreja. E ele diz que nós recebemos as bênçãos espirituais que vêm dos lugares celestiais. Que lugares celestiais é esse? Vem do céu, onde Jesus está, onde Deus está para os seus filhos. Essas bênçãos vêm. E nós entendemos que quando nós somos abençoados por Deus, nós passamos a ter uma
uma nova realidade, uma nova atitude, um novo proceder. Nós vamos entender que quando Paulo está querendo falar, através dessa passagem, dizendo que nós fomos abençoados, ele está querendo dizer para cada um que é crente, que é chamado, que é escolhido por Deus, ele diz: olha, vocês agora são cidadãos dos céus. Ele está mostrando para nós que a partir desse momento, a nossa vida tem que estar centrada no céu. A palavra de Deus vai dizer, em Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Paulo está dizendo, vocês foram chamados para viver agora acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima da dificuldade, porque aqui nós vamos ter adversidade e problema, mas nós temos que olhar para aquele que está nos céus e que está preparando tudo para nós. Por isso ele diz, você tem que estar centrado em Deus, você tem que olhar para cima. E ele continua dizendo, olha, você também agora, por ser cidadão de Deus, você agora tem uma nova cidadania. Como diz o apóstolo Paulo, essa cidadania se encontra não aqui. Nós sabemos que nós temos uma cidadania terrena, mas nós temos uma cidadania celestial. Isso quer dizer que Ele está preparando para nós um lugar onde nós iremos estar com Ele. Diz a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos o Salvador. Nós vamos ter uma vida eterna com Ele. São as bênçãos espirituais que Ele tem preparado para nós. E continuando ele diz, o nosso nome está escrito no céu. Se você foi chamado por Deus, você foi abençoado, você foi escolhido, o seu nome está escrito no céu. Vamos ver a passagem de Lucas, capítulo 10, versículo 20, diz, alegrai-vos por terem os vossos nomes escritos no céu. E o mais interessante, além de tudo isso que ele está querendo dizer, que agora nós temos que viver uma vida centrada no céu, que o nosso nome está escrito no céu, que nós temos uma cidadania no céu. Ele está querendo dizer que o nosso Pai está no céu, Deus está no céu. E ele diz assim para nós, lá em Marcos, no Mateus capítulo 6, versículo 9, Pai nosso que estás no céu. Ele está no céu cuidando de nós. Então, com resumo, o cristão é cidadão do céu. Por isso que ele diz que as bênçãos espirituais, elas vão vir dos lugares celestiais. E vão vir através de quem? Como é que nós fomos abençoados com as bênçãos espirituais? Através de Cristo. Cristo preparou tudo para nós. E ele diz aqui, se nós analisarmos Efésios, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, que está aqui a leitura em aberto, nós vamos ver as riquezas espirituais que Cristo vai providenciar para os seus. No versículo 1, ele vai dizer assim, os crentes são fiéis em Cristo. No versículo 4, ele vai dizer, os crentes são escolhidos em Cristo. No versículo 6, ele vai dizer, vocês recebem a graça de Cristo. No versículo 7, ele vai dizer, vocês têm a salvação em Cristo. No versículo 11, ele vai dizer, vocês se vão tornar herdeiros em Cristo. E no versículo 13, ele diz, nós somos selados em Cristo. Oh, irmãos, que glória! Nós recebemos as riquezas espirituais. A vida do cristão, ela está firmada em Cristo. A vida do cristão, ela está centrada em Cristo. Quer dizer que nós estamos numa vida que não está fincada nas coisas terrenas, passageiras, mas nós estamos firmados em Cristo. E ele está querendo dizer que a partir desse momento, nós temos a presença do Espírito Santo em nós. Quando a nossa vida está centrada em Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nós e faz com que nós avancemos, lutemos, buscamos, porque nós temos a alegria, o mover, a impulsão do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo continua, no versículo 4, ele vai dizer assim, Deus nos escolheu. Olha como ele diz, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O que nós entendemos com essa palavra não foi
Nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Nós vamos ver lá em João capítulo 15, versículo 16, diz: não foi vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Então eu entendo que a partir desse momento aqui, Deus está mostrando: olha, quem tomou a iniciativa fui eu de te amar. Não foi você, fui eu que tomei a iniciativa de te amar. Nós vamos ver aqui em 1 João, no capítulo 4, versículo 9, nós vamos amar a Ele porque Ele nos amou primeiro. Ele, em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo se deu por amor a nós, nós ainda não o conhecíamos, nós não amávamos, mas Ele manifestou o amor dele por nós. Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso eu te atraí. Olha, Deus nos escolheu. Ele nos escolheu para o quê? Para que nós pudéssemos crer em Jesus. E se continuarmos, ele diz: nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu para fazermos as suas obras. Ele nos escolheu para que nós fôssemos os filhos obedientes. E mais interessante, Ele nos escolheu para que fôssemos seus filhos amados. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Deus nos escolheu não por causa dos nossos méritos, não que você seja bonzinho ou cheio de qualidades, não é isso, mas Ele nos escolheu por seu amor e misericórdia. Oh, aleluia, foi por isso que Ele nos escolheu. Você é amado de Deus, eu sou amada de Deus, nós somos amados de Deus. Diz Romanos capítulo 8, versículo 39, nada pode nos separar do amor de Deus. Se Deus me escolheu, se Deus escolheu a você, nada pode nos separar desse amor. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós entendemos, continuando a passagem, Deus está falando, somos escolhidos. Se somos escolhidos, como diz a palavra do Senhor, nada neste mundo pode cancelar essa escolha. Partiu dele. O Criador, o sustentador de todas as coisas, nos amou e nada pode impedir, nada pode, nesse momento nós entendemos, cancelar essa escolha divina, que diz a palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala isso, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 33, ele diz assim, nada pode cancelar essa escolha. Ele diz para nós, quem trará alguma condenação contra os escolhidos de Deus? Quem? Quem pode trazer alguma condenação? Eu sou escolhida, você é escolhido. Quem pode trazer alguma condenação? E o apóstolo Paulo, ele vai responder, diz assim, é Deus quem o justifica. Sabe quem é a tua justiça? Sabe quem é que te defende? Deus. Então ninguém pode te acusar, ninguém pode separar, oh aleluia, porque Ele vai ser a tua justiça. Ele quer dizer o seguinte, você a partir do sacrifício de Jesus se tornou justo. E Ele está querendo dizer mais ainda, através do sacrifício de Jesus, Deus nos declarou inocente. Ele removeu toda a culpa do pecado sobre as nossas vidas e nos justificou. Aleluia. E continuando, Paulo vai continuar falando, quem os condenará? Quem vai condenar os escolhidos de Deus? E ele continua dizendo, foi Jesus Cristo que morreu, foi Jesus que ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Quem intercede por mim e por você? Jesus. Interessante que ele está mostrando através da sua palavra que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus agora está vivo à direita do Pai, nos defendendo, nos protegendo, intercedendo por nós. Isso são as bênçãos espirituais que Deus preparou para os seus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo,
que ele, em Salmo 91, verso 2, Deus, tu és o meu defensor, Deus, tu és o meu protetor. Então, com tudo isso aqui, eu entendo que a minha vida, ela está segura nas mãos de Jesus. Ele preparou tudo para nós. Nós temos que ter esse entendimento e nós temos que ter essa certeza. Nós fomos escolhidos por Deus e a nossa vida está segura nas mãos de Deus. João, no capítulo 10, versículo 28, diz: oh, aleluia, ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus. Oh, aleluia. Porque todas as bênçãos que nós recebemos estão centralizadas em Cristo, vêm de Cristo, e Ele tem promessas para nós, aleluia. Deus tem promessas para nós, e as suas promessas são irrevogáveis. Deus não pode revogar aquilo que Ele prometeu. Números, no capítulo 23, versículo 19, diz assim: acaso Deus promete e deixa de cumprir? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus prometeu, Ele não pode deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Deus tem promessa para mim e para você, vai se cumprir. Nós estamos falando aqui do reino espiritual, nós estamos falando aqui do plano de salvação, nós estamos falando aqui daquilo que Deus preparou para os seus, daquele que Ele escolheu, daquele que Ele manifestou o amor. Aleluia, louvado seja Deus. E aí nós entendemos que quando nós temos essas promessas, mesmo que elas não aconteçam no momento em que você quer, mesmo que no momento que você está esperando, mas as promessas de Deus, elas se mantêm firmes, vai acontecer, mas nós temos que esperar o tempo de Deus, a hora de Deus se manifestar, mesmo que para você pareça difícil, mesmo que para você pareça impossível, mas eu quero dizer que você serve a um Deus que para Ele tudo é possível, aleluia. É dele que recebemos as bênçãos, os problemas, as dificuldades, as lutas que nós estamos vivendo nesse tempo. Nós temos a certeza que Deus demonstra através das suas ações, através do seu amor, a sua graça. Não é porque você merece, não é porque eu mereço, mas é pelo amor dele, pela graça, pelo favor imerecido. Aleluia, louvado seja Deus. Salmo 84, verso 11 diz assim: o Senhor não negará bem algum aos que andam em retidão. A promessa do Senhor, o Senhor não vai negar bem algum para aqueles que andam em retidão, para aqueles que escutam, para aqueles que ouvem, para aqueles que obedecem a sua palavra, aleluia. Aí continuando, o versículo 4, ele diz: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para quê? Para que sejamos santos e irrepreensíveis. Quando nós encontramos Jesus, nós nascemos de novo. Nós aceitamos Jesus, nós vamos ser santificados. O pecado ele vai ser removido das nossas vidas e nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus para nós, a santificação. Por que ele diz isso? Porque Deus, Ele quer que nós sejamos o quê? Separados do pecado. Entendemos que para que você possa ter comunhão, relacionamento, intimidade com Deus, você tem que ter uma vida santa e irrepreensível. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, o que ele diz? Sede santos, porque eu sou santo. Para você ter um relacionamento com Ele, você tem que ser santo. Senão não tem como pecado, oh aleluia, estar próximo a Deus. Ele é santo, o pecado ele afasta o homem de Deus. Então eu entendo que para ter comunhão com Deus, eu preciso ser santa. E aprender nesse momento a buscar, a ter intimidade, a ter comunhão. Porque a vida de santidade, quando eu busco viver uma vida de santidade, separada do pecado, eu vou me aproximar de Deus, vai me levar a ter uma comunhão com Deus. Quando Deus nos escolheu, Ele está dizendo: não, eu quero ter comunhão com você, eu quero ter relacionamento com você. Então o que significa comunhão? Comunhão quer dizer
companheiro, companheirismo. Comunhão quer dizer, a partir do momento que a pessoa tem comunicação. Comunhão quer dizer estar junto. Então eu entendo que, como serva do Senhor, como filha de Deus, como escolhida de Deus, eu preciso ter comunhão com Ele. Eu preciso orar, eu preciso ouvir Deus falar comigo, eu preciso ser orientada e guiada por Ele. Há uma comunicação. Eu preciso ter companheirismo, lealdade, fidelidade, obediência. Eu preciso andar com Ele. Eu preciso ouvir o que Ele está querendo que eu faça, a ser direcionada. É na comunhão com Deus que nós não desanimamos. É na comunhão com Deus que você é fortalecido, que recebe poder, que recebe unção. É na comunhão com Deus que você se mantém fiel, você recebe vigor espiritual, você recebe força para prosseguir, você joga por terra, vai saindo. A comunhão com Deus, ela tira o cansaço. A comunhão com Deus, ela tira o desânimo. A comunhão com Deus, ela tira a fraqueza. A comunhão com Deus tira a acomodação, a incredulidade. Eu preciso ter comunhão com Deus, para eu ser guiada, para que eu seja direcionada em tudo na minha vida e vencer os dias difíceis. Quem tem comunhão com Deus, o diabo não pode parar. Quem tem comunhão com Deus, ele é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai estar à sua frente, Deus vai falando com ele, vai dando força, sabedoria. Por isso nós precisamos ter comunhão, porque sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas. Então a comunhão, ela é essencial para o bem-estar espiritual. E como nós vamos ter comunhão com Deus? Oração, jejum, leitura da palavra, servir a Deus. Então nós entendemos que precisamos. E aí, continuando no versículo 5, o apóstolo fala assim para nós: Ele nos escolheu para sermos filhos de adoção. Somos filhos de adoção. Quer dizer, fomos adotados por Deus. O que entendemos que todos nós fomos criados como criatura de Deus, somos criatura de Deus, mas no momento em que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você passa a ser filho de Deus. Vamos trazer um esclarecimento aqui. Quando um filho, ele é adotado, ele ganha, vamos dizer, uma família nova, ele passa a usar o nome do pai a qual ele está sendo adotado, e ele vai herdar os bens daquela família em qual ele está sendo adotado. Assim também acontece conosco. Diz lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, todos que aceitam a Jesus como Salvador são feitos filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, tem que acontecer o quê? Tem que aceitar Jesus como Salvador. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você teve encontro com Ele, e a partir daquele agora, você deixou de ser criatura para se tornar filho de Deus. E como filho de Deus, aleluia, Romanos no capítulo 8, versículo 15, nós vamos ver que diz assim a palavra do Senhor: Deus enviou aos nossos corações o Espírito que vai nos tornar filhos por adoção, por meio do qual nós chamamos ou clamamos Abba Pai. Abba Pai quer dizer papai. Olha, interessante que a palavra está dizendo: o Espírito Santo vai testemunhar no nosso íntimo, no nosso coração, a paternidade de Deus. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você, e quando Ele habita em você, Ele está dizendo: você se tornou filho de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E agora você tem liberdade de chamá-lo de pai, papai, intimidade, pai que cuida, pai que zela, pai que preserva, pai que providencia, pai que ajuda, pai que abençoa. Oh, aleluia, nós temos pai, nós temos intimidade com esse pai, nós recebemos desse pai o cuidado, o zelo. Quem é que não pode se alegrar na presença dele? Quem é que não sente alegria de estar na presença do Pai, o Todo-Poderoso, aquele que domina todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, e você tem acesso a Ele, a todo momento da tua vida, da tua dificuldade, como um filho, quando está numa necessidade, ele corre para o Pai pedindo ajuda. Assim eu e você podemos correr para Deus e pedir um socorro que vem dos céus, aleluia, oh aleluia.
Deus nos escolheu para ser membros da sua família. Agora, nós somos herdeiros com Cristo. E recebemos... Interessante que você agora vai fazer parte da família de Deus. Efésios no capítulo 2, versículo 19, vai dizer: agora vocês não são mais estrangeiros, mas sois da família de Deus. Agora passamos a pertencer à família de Deus. E como nós entendemos? Participamos da família de Deus, recebemos o nome, somos filhos de Deus e passamos a herdar com Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor que agora nós temos direito à herança. Diz assim Romanos capítulo 8, versículo 17: agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Oh, aleluia, eu tenho direito à herança. E qual é a herança? Como diz a palavra do Senhor, nós vamos herdar o céu, nós vamos receber as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, nós temos direito à vida eterna. Oh, aleluia, oh, glória. Eu tenho um Pai que cuida de tudo, que prepara tudo para mim. Só nessa terra Ele está cuidando de mim, e Ele está dizendo: após a morte você terá vida eterna comigo. Aleluia. Por ser filho, nós experimentamos do seu amor. O amor que Jesus tem, que Deus tem por Jesus, Ele tem por nós. E esse amor que Ele tem por nós, Ele demonstra através da sua misericórdia. E como é que Ele quer dizer? Ele providencia tudo para nós, porque misericórdia quer dizer compadecer. Deus compadece, Deus consola, Deus perdoa, Deus encoraja, Deus ajuda. Aquele que tem Deus como seu Pai, Ele tem Ele no consolo, perdoando, encorajando, ajudando. Tem a graça de Deus. Não é porque nós merecemos, mas é o favor dEle em favor de nós, de cada um de nós. É o favor imerecido, nós não merecíamos, mas Ele nos alcançou. Você pode ver que o homem pode estar no mais lá no pecado e contaminado pelo pecado, mas quando ele vem para Jesus, ele é lavado, purificado, justificado, transformado. Só Jesus pode mudar, só Jesus pode transformar, só Jesus, não porque ele merece, mas pelo amor de Deus. Aleluia. Oh, o amor de Deus é infalível e nele nós podemos crer e confiar, porque nós somos então escolhidos de Deus. E aí diz o fechamento da palavra aqui no horário, diz assim no verso 6: Ele nos escolheu para louvor e glória da sua graça. Deus nos escolheu, aleluia, para que nós pudéssemos manifestar através da adoração, louvor e a glória para Ele. Nós temos que entrar na presença de Deus com entrega, com os nossos corações cheios de alegria, louvor, manifestar o louvor através do momento que nós sentimos a recompensa daquilo que Deus tem feito por nós. Nós queremos manifestar para Ele todo o nosso sentimento de gratidão. Deus nos escolheu para o louvor da sua glória, para o seu poder, pela sua majestade, pelas suas maravilhas. Nós entendemos que Deus é soberano e nós devemos declarar através dos louvores, através da palavra, através da glorificação. Deus quer receber daquele que Ele escolheu o louvor, manifestando através da adoração. Oh, nessa noite Deus está dizendo para a sua igreja, que a igreja deve reconhecer a soberania de Deus, o domínio de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus, entrar na presença de Deus com louvor, manifestando os seus feitos e as suas maravilhas. Quantas coisas Deus tem feito por nós, quantas maravilhas Deus tem realizado para nossas vidas, e quantas vezes nós entramos na presença de Deus secos, fechados, mas Deus nessa noite está dizendo: você foi escolhido, eu tracei um plano de salvação, de redenção, te tornei meu filho amado e tenho preparado tudo para você. Eu só quero que você entre na minha presença com louvor e glória, exaltando a minha majestade, reconhecendo que eu sou Deus. Você foi escolhido para fazer parte do reino de Deus, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com as suas dificuldades. Deus te escolheu, não por merecimento, mas pelo amor dele. Aleluia. Se você é filho amado,
se você é um escolhido de Deus. Muitas vezes você pode estar dizendo: ah, pastor, eu estou tão cansado, eu estou tão desanimado, eu estou tão triste, eu estou abatido pelas lutas, pelas dificuldades, pelas circunstâncias. Mas nessa noite Deus está dizendo para você: sinta-se envolvido pelo amor dEle, pela graça dEle. É esse amor que vai fazer você vencer, é esse amor que vai te dar força para prosseguir. Tome posse das riquezas espirituais que Deus tem para a tua vida. Apega-se ao amor de Deus, apegue-se ao valor que Ele está dando para você. Oh, meu irmão, eu me sinto maravilhada quando eu digo: eu sou filha de Deus, eu tenho direito de falar com Ele, eu vou herdar com Cristo a herança que Ele prometeu. Nessa noite é noite de adoração, é noite de glorificação, é noite de louvor. Valorize, Ele te escolheu, Ele te escolheu, Ele te escolheu, não para ficar derrotado, não para ser perdedor, não para se sentir triste, abatido, mas Ele te escolheu para você ser vencedor, porque o Espírito Santo dEle habita em você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que foram escolhidos, e todos digam: Deus vos abençoe, vão na paz do Senhor, uma boa semana.